Bom dia! Mais uma semana, né? Estamos concluindo mais uma semana com sucesso, graças a Deus. E hoje nós vamos fazer a correção do exercício para finalizar o nosso assunto da semana, que foi coesão, colocação pronominal. Eu ainda estou em coesão. Colocação pronominal, tá? Todas as aulas estão disponibilizadas no YouTube, desde explicação de conteúdo, correção de atividade, graças a Deus, a gente conseguiu gravar essa semana. E hoje a gente vai fazer a correção da última parte do exercício. Livro de atividades, página 7, ok? Deixa eu só compartilhar um quadro branco aqui para eu escrever. E vamos lá. A gente vai começar na página 7, a partir da questão 4, né? Que é cumplicidade de mãe e filha. Professor, eu vou sair aqui que tá travando pra mim, tá? Aí eu vou entrar de novo. Tá ok. Alguém pode fazer a leitura do texto, brevemente? Eu posso. Vamos lá. A mãe com as duas filhas adolescentes passou por mim na rua movimentada. Todos os dias passam por nós, mães e filhas com adolescentes em ruas movimentadas. Mas aquela com as duas filhas chamou minha atenção. Me fez parar, virar a cabeça para vê-la se afastando de braços dados no tititi característico. Disse tititi. E era isso mesmo. Elas iam periquitando no tititi de mãe e filhas, de fêmea e crias. As meninas do lado, a mãe no meio emocional, e as filhas da esquerda, a filha da esquerda dizia: "Por que aquele vestido da vitrine?" "Mãe, acho que é o meu presente", dizia a da direita. E a fala de uma e a outra foi se picotando e se afastando, deixando rastros assim. "Com que sapato devo ir? Ela já ganhou a blusa e eu não." E a mãe respondendo: "Você não acha que está pedindo demais? Já não te deu o sapato que queria? Vocês às vezes me cansam. Para com essa mania de querer tudo o que vê." As frases eram banais, e agora, ao lembrá-las, penso que poderia fazer uma crônica só dessa conversinha de mãe e filha, a exemplo do que fez certa vez Fernando Sabino, com frases de mãe ralhando com o filho. Mas há algo diferente que me atrai naquela mãe e filha. Nela surpreendi, de relance, uma coisa chamada cumplicidade, uma cumplicidade da qual talvez não se dessem conta. Isso mesmo. Abaixo do texto, obrigado pela leitura primeiro, né? Abaixo do texto a gente tem o quê? A referência, tá? Então, sempre é bom a gente olhar para a referência para pegar um pouco mais de informação. A gente vê aí, então, o autor, né? A gente consegue ver o autor na referência, o livro e tem até o gênero textual. O gênero textual é crônica. Vocês se lembram da crônica? Mais ou menos. Quais são as características do gênero crônica? Vamos lá. Sempre que a gente vai fazer a leitura de um texto, a gente se depara com o gênero textual, né? E quando a gente tem o domínio das características desse gênero textual, fica mais fácil a interpretação, porque a gente consegue identificar todos esses elementos. A crônica, uma das principais características dela é um texto curto. Vejam aí que ele é um texto super pequenininho. Ele geralmente vai falar sobre coisas do cotidiano. Então, ele sempre vai trazer alguma coisa do cotidiano, com o intuito meio que de informar, porém, ele vai usar a literatura. Então, ele não vai passar uma informação de uma maneira direta. Ele vai meio que ter toda aquela romantização que a literatura costuma fazer. E o intuito da crônica é fazer a gente refletir sobre esse ponto do cotidiano. Então vejam que no texto ele descreve ele andando na rua e vendo a mãe e as filhas, não é isso? Então é uma coisa bem comum e corriqueira, que é comum da gente ler em crônica. Ok? Se lembraram, fixaram essas definições da crônica aí? Essa é só para vocês... meu Deus. Só para vocês memorizarem, fazendo uma revisão básica.
Aí na letra A, vocês precisaram pesquisar no dicionário o significado da palavra cumplicidade. Quais foram os significados que vocês encontraram? Corresponsabilidade criminosa. Criminosa? Sim, eu encontrei no dicionário isso. Nem foi na internet. Qual foi o dicionário, Aurélio? Não, deixa eu ver. E aí, pessoal, foi também mais que vocês encontraram de definição? Silveira. Foi o dicionário de Silveira Bueno. Ok. Mas aí, a definição tá ok. Mais alguém pode falar a sua definição? Ninguém. Eu vou colocar a definição aqui do dicionário Aurélio, tá? Tá. Mas a sua tá ok. E na palavra, em suas palavras, como é que você definiria essa palavra? Cumplicidade. Bom dia, professor. Bom dia. Deixa eu ver. Eu já ia botar outra palavra. Cumplicidade eu definiria como apoio um ao outro. Uma coisa do tipo, em questão de apoiar, de sempre Dar ajudar. suporte, sempre estar presente, né? Isso. Uhum. Isso mesmo. Vamos para a página 8 agora, letra B. Ao observar a mãe e a filha passeando pela calçada, o narrador reproduz alguns trechos da conversa entre elas. Explique esse tipo de relação que há entre mãe e suas filhas. É uma questão de interpretação. Eu botei uma relação de amizade também. Você pode... Além da relação mãe e filha, é uma relação de amizade. E você pode utilizar também a palavra que a gente acabou de ver a definição. Companheirismo. Companheirismo, cumplicidade. Ele tenta expressar essa relação de cumplicidade, né, de companheirismo. Por isso que eu pedi para falar nas palavras de vocês, porque vocês iriam encontrar adjetivos mais, como é que eu falo, que explicassem numa linguagem que a gente está mais habituado. Porque vocês veem que no dicionário ele traz, né, com toda aquela formalidade. Então, isso mesmo. Elas apresentam uma relação de cumplicidade, amizade. Alguém colocou alguma coisa bem diferente disso? Acho que não. Vamos lá. Na letra C. Justifica a colocação pronominal no seguinte trecho. Mas há algo diferente que me atrai naquela mãe e filhas. Qual é o fator aí? Próclise, mesóclise ou ênclise? Como é? Eu botei que é próclise, porque vem depois de um pronome relativo. Tá correto. E aí, Danny Boy? E aí, pessoal, todo mundo colocou essa justificativa que está ocorrendo aí o fator de próclise por conta do pronome relativo. Deem um joinha, coloquem um palminha, falem no chat. Me deem um sinal de fumaça, por favor. Isso mesmo, Bianca. Thank you. Então tá correto. O que está acontecendo aí é um fator de próclise por conta do nosso querido pronome relativo. O pronome relativo que vamos à letra D. Complete a frase a seguir colocando o pronome oblíquo se na posição adequada. Então, nós temos aí, nós temos dois espaços e vocês teriam que escolher entre um desses espaços
que seria o caso o fator de próclise ou o fator de ênclise, para fazer essa... colocar ele na posição adequada. A mãe e as filhas, espaço, Sim, entendi. entendiam espaço muito bem. Então, se a gente colocar antes, a gente vai estar considerando o fator próclise ou depois ênclise. Antes ou depois, vocês colocaram? Antes. Alguém colocou depois? Ninguém? Eu não sei se vocês lembram que em uma questão passada a gente teve o... Deixa eu ver. Foi na letra G da primeira questão. A gente teve a opção de fazer tanto próclise quanto ênclise. Não teria diferença. Se lembram? Aham. Lembram-se, né? Porque eu não posso falar iniciando com o oblíquo. Então, nessa mesma oração aqui ocorre o mesmo fenômeno. Então, quem colocou em próclise está correto e quem utilizou em ênclise também está correto, porque pode ser as duas opções. A mãe e a filha se entendiam ou entendiam-se? Ok. Vamos à quinta questão. Temos aí uma tirinha. Lê pra gente, Gil. Liz, seu presente está difícil. Me deu uma dica. Ah, John, você não precisa me dar nada. Ela não está jogando limpo. O amor é divertidíssimo para quem vê. Ah, querido Garfield. Então, nós temos aí a letra A, certo? John está falando ao telefone com Liz. Qual o pedido que ele faz a ela? Ele Uma dica pede. presente. Uhum. Ele pede uma dica de presente, uma dica do que ela queria ganhar, né? Tudo isso aí é relacionado ao presente, né? Então, Ô, professor, pode falar. eu usei o que a gente tá falando, o que a gente tá estudando, tipo, eu botei assim, ele pede para dar-lhe uma dica, pode ser isso, dar-lhe Pode. uma dica? É porque você colocou utilizando os pronomes oblíquos, né? A colocação pronominal. Mas essa questão aqui é uma questão só de interpretação, mas está correto. Certo. Só pra saber. É porque eu tô fazendo pra fixar na minha cabeça. Ótimo. Então, as duas respostas aí que vocês deram estão corretas, porque giram em torno desse núcleo mesmo, de dar o presente. Ai, gente, deixa eu só tirar minha gata aqui, que ela não tá deixando de estar. De jeito nenhum. Vamos lá, letra A. Uma dica sobre o presente. Vamos à letra B. Que tipo de relação há entre John e Liz? Namoro. Aparentemente. De amor, eu botei. Namoro, amor, relacionamento, tudo que girar em torno dessa ideia que eles passam, né, no contexto, tá correto. Vamos à nossa letra C. Com base na relação que existe entre eles, explique a fala de John. Ela não está jogando limpo. Ela não está facilitando Ela não está facilitando em quê, Danny Boy? na questão do presente. Isso mesmo. Eu botei que ela não está jogando limpo no sentido de não estar sendo sincera no que deseja. Também, Qual- correto. E aí, pessoal? Não, a resposta se resume a isso, né? Do que Gigi disse. Mas se alguém tiver alguma cor, em outras palavras, pode expressar também. Vou colocar de uma maneira bem geral, tá? Mas as respostas de vocês estão corretas. E aí, se ele errar, né, nesse presente, ele pode perder a sua namorada ou essa relação que eles têm. Na letra D,
Transcreva a frase em que a colocação pronominal está em desacordo com a variedade padrão e depois explique como chegou a essa conclusão. Qual é aí a que a colocação pronominal não está de acordo com a norma padrão? Qual é essa oração? Eu vou ter que dar-me uma dica. Ou dar-me uma dica. Não, mas Que é no primeiro balãozinho lá. qual que é a fala ele- que não está de acordo? Me deu uma dica. Isso mesmo. Me dê uma dica. É a frase que não está de acordo com a variedade padrão da nossa língua. Por quê? Pois não inicia uma frase com o pronome oblíquo ato. Isso mesmo. Pois não inicia. Todos colocaram essa oração, né? E Deixa eu aceitar a Maju aqui. Isso mesmo. Vamos para a nossa última questão, letra E. Considerando a resposta dada no item C, explique por que essa colocação pronominal está adequada à situação comunicativa. É meio sobre aquela questão que eu falei com vocês, sobre a gente conhecer as regras da gramática, mas a gente saber que, em alguns momentos, não é adequado eu falar dessa maneira. Que se eu falar mesmo sem seguir as regras, vocês vão entender. Tem a ver com aquele Eu pensamento. botei assim, pois o pronome que dá início à frase é o pessoal do caso reto. Isso mesmo. Mas aí, tá correto. Mas aí eu quero que vocês reflitam sobre. Eu conheço, quando eu vou usar uma ênclise, uma próclise, uma mesóclise, mas se eu estou conversando com a minha namorada, com meu namorado, com meu pai, com meu tio, se eu falar, iniciando minha oração com um pronome oblíquo, vai ter algum problema? Não. Porque eles vão entender, certo? Uhum. Então, a nossa resposta vai ser considerando o item C. Qual é o que nós temos lá no item C? A fala sobre a relação que existe entre eles. Ou seja, ele está falando com uma pessoa que ele tem intimidade, então não tem problema dele iniciar a oração com o pronome oblíquo, entendeu? Uhum. Então a gente vai explicar por que essa colocação está adequada à situação, porque eles estão utilizando porque eles estão numa conversa informal. Podemos falar assim, porque eles têm um grau de intimidade, porque eles não precisam seguir a regra gramatical ao pé da letra para um compreender o outro. A comunicação ela só é considerada errada, pessoal. Assim, a gente só pode dizer que uma pessoa está... Nem pode dizer, na verdade, né? Quando eu não entendo. Então, quando eu realmente não entendo, há algo de errado acontecendo. Mas aí chega uma pessoa para mim e fala sem seguir nenhuma dessas regras e eu consigo compreender, não tem erro nenhum. Ok. Pessoal que está... Professor, o senhor pode repetir a última, por favor? Posso sim. A gente tem que falar porque essa colocação pronominal ela está adequada, mesmo ele utilizando ali no início, né, da oração, está adequada no contexto, porque eles têm um grau de, a gente pode falar que eles têm um grau de, eu nem me lembro o que foi que eu digitei, eles têm um grau de intimidade, eles estão em uma conversa normal. Obrigada. O pessoal que está assistindo essa gravação, muito obrigado pela participação de vocês durante essa semana e em breve eu mando as atividades de casa. E lembrando também que a avaliação, o nosso teste estará disponível até hoje. Ok? Então corram no site do Positivo e façam.